A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glórias a Deus, é um prazer estar com vocês nessa sexta-feira abençoada. Eu convido você a ficar de pé nesse momento e abrir a palavra no profeta Joel, capítulo 2, versículo 27. Profeta Joel 2, 27. Glórias ao eterno Deus, Criador do céu e da terra. Profeta Joel 2, 27. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém, meu irmão? Vamos tomar os nossos assentos e vamos meditar na palavra do Senhor, e que Deus venha falar muito mais com você, porque Ele é quem nos ensina todas as coisas. Amém? Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa sexta-feira? Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e toda exaltação. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós oramos ao Senhor, meu Deus. Colocamos essa palavra diante do Senhor, colocamos as nossas mentes, nossas emoções, nossas almas diante do Senhor. Pedimos ao Senhor a cobertura do sangue de Jesus, pedimos que venha falar conosco nessa noite. Meu Deus, amarra agora todos os poderes das trevas, amarra agora, Senhor, todas as intenções contrárias, todos que se levantam contra a Tua palavra, contra os Teus milagres, contra o Teu poder neste lugar, que caiam por terra, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Santo e poderoso é o nosso Deus. Irmãos, quando nós lemos o capítulo 2 do profeta Joel, nós vemos Deus falar sobre muitas coisas, falar sobre a promessa de fartura. Nós vemos Deus falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Vemos Deus falar sobre abundância, sobre fartura. E essas bênçãos de Deus, essas coisas testificam que Deus está no meio do seu povo. Essas coisas maravilhosas que aconteciam na nação de Israel testificavam a presença de Deus. E sabereis que eu estou no meio de Israel. Quando Deus estava no meio de Israel, a nação era imbatível, a nação era abençoada, a nação derrotava seus inimigos. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, só Ele é o Senhor, não há outro nome, não há outro, só Deus é o Senhor, o grande eu sou, aquele que falou com Moisés, aquele que apareceu para Moisés, aquele que fez os seus grandes sinais no Egito. Todos os sinais que Deus fez no Egito, você vai ver que Ele derrotou ali uma idolatria que havia ali naquele lugar. Um espírito que era adorado naquele lugar, Deus derrotou através daqueles sinais que Ele fez ali no Egito. Que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Repita comigo assim: o meu povo não será envergonhado para sempre. Nós somos o povo de Deus, Israel era o povo de Deus, nós não seremos envergonhados para sempre. Você sabe o que traz vergonha na vida da pessoa?
Você sabe o que traz vergonha na vida do crente? É o pecado. O pecado é aquilo que traz vergonha nas nossas vidas. O pecado é o que traz vergonha na minha vida, que traz vergonha na sua vida, se nós não estivermos diante da presença de Deus, se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus. Porque quando a pessoa não está no pecado, quando ela está na vontade de Deus, automaticamente, meu irmão, ele vai procurar caminhos retos para ele. Quando a pessoa está em santidade, está na busca por Deus, está na vontade de Deus, está colocando a sua vontade na vontade de Deus, está colocando o seu querer no querer de Deus, automaticamente ele vai sair dos caminhos ruins. E isso vai evitar a vergonha na vida dele. Porque o que envergonha o homem chama-se pecado. Chama-se desobedecer a Deus. Meu irmão, o maior inimigo que você tem não é Satanás. O maior inimigo é o pecado. É o pecado que destrói. Se você for voltar lá no início de tudo e ver a queda de Adão e Eva, vocês irão ver, nós iremos ver que Adão e Eva, eles foram tentados por Satanás. Ele é tentador, ele tenta, mas foi o pecado que destruiu. Satanás, ele não pegou aquele fruto e colocou na boca de Eva e falou, come a força, não. Ele não fez isso. Satanás não obriga a mim, nem a você a pecar, ele nos tenta, a decisão é nossa. A decisão de comer aquela fruta foi exclusivamente de Eva. Foi dela a decisão. Está nas nossas mãos o livre-arbítrio. Está nas nossas mãos o querer ou não querer, o fazer ou não fazer. Está nas nossas mãos. Satanás, ele vai tentar, ele é tentador. Esta é a principal função dele, tentar. Mas ele não vai te obrigar. Saiba que existe uma outra porta, saiba que existe uma outra saída para você. Tem outra saída, você não precisa pecar. Tem outra saída, você pode esperar em Deus. Você pode esperar aquilo que Deus tem para você. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Adão e Eva foram envergonhados quando eles pecaram. E um exemplo disso é quando Deus chega no jardim do Éden e eles estão se escondendo, estavam com vergonha de Deus, estavam com vergonha da sua nudez, mas ali já aquela vergonha já era o pecado que tinha entrado, que tinha envergonhado a eles. E o pecado é quem envergonha o homem. O pecado é aquele que envergonha as pessoas. Então, uma grande lição que nós temos de Jesus Cristo é viver longe do pecado, é viver afastado do pecado, afastado da tentação, meu irmão. Todos aqueles que enfrentaram a tentação, você pode ver que a maioria deles caíram. Tentação deve-se fugir dela. Jamais a pessoa pode pensar em ser forte e segurar a tentação. Todos que diante da tentação falaram assim, eu sou forte, eu suporto, esses caíram. Olha o exemplo de José. Quando José tem aquela mulher colada nele, ele fugiu, porque se ele ficasse ali, ele cairia em tentação. Ele fugiu, porque tem que fugir, meu irmão. Tem que fugir da tentação, porque a tentação, ela é mais forte. A tentação, ela é mais forte. Tem que fugir. Não pode ficar. Lembre do exemplo de José do Egito. Lembre do exemplo de José. Não tente resistir à tentação. Fuja. Fuja da tentação é a melhor coisa que você pode fazer. Não tente ser o super-homem ou a super-mulher. Porque até mesmo Jesus Cristo, quando ele foi enfrentar Satanás, Jesus Cristo jejuou e orou para resistir às ciladas do diabo. Porque aquele que está na carne, dificilmente ele vai conseguir
passar sobre os diversos testes que o inimigo tem lançado na vida das pessoas, mas quando você está no jejum, na oração, sua carne, seu corpo se torna mais fortalecido, a sua alma, o seu espírito se torna mais fortalecido para enfrentar as tentações do inimigo. O meu povo não será envergonhado para sempre, e o pecado traz vergonha na vida do homem. Eu gostaria de trazer nessa noite alguns exemplos para nós pensarmos, analisarmos, meditarmos na palavra de Deus, sobre o que o pecado, como o pecado pode envergonhar a pessoa. E o melhor exemplo para isso, irmãos, é a própria nação de Israel. A própria nação de Israel é um grande exemplo dos diversos momentos em que ela esteve na presença de Deus e quando ela esteve fora da presença de Deus. O passado, ele serve de exemplo para nós hoje, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Muitas pessoas gostam de esquecer do passado, não podemos viver no passado, mas o passado é exemplo. O passado é exemplo para que não venhamos a cair nos mesmos erros. E eu observo que a nação de Israel, todas as vezes que estava na presença de Deus, todas as vezes que estava na obediência a Deus, era um povo vitorioso. Assim também somos eu e você. Quando estamos na vontade de Deus, as portas se abrem. Quando estamos na vontade de Deus, Deus abençoa. Deus abençoa. Meu irmão, a vida do crente não é só prova, não, tem bênção também. Não é só prova. A bênção existe. A bênção existe para nós. Então, muitas vezes as pessoas pensam que estar na presença de Deus é só prova e deserto. Não, a bênção também existe. Você vai ver que quando a nação de Israel, ela andava com Deus, ela era vitoriosa. E quando ela saía dos caminhos de Deus, a derrota era certa. Aquele que está fora dos caminhos de Deus, meu irmão, a derrota é certa. É certa na vida dele. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. Eu quero lembrar agora a história, quero voltar no tempo agora, e lembrar de quando a nação de Israel foi diante da cidade de Ai. Quando Josué pediu os espias para analisarem aquela cidade, os espias voltaram e falaram assim para Josué: olha, Josué, não precisa muito do povo não, são poucos, só uns 3.000 homens está bom. E Josué falou: então vai, então vamos. Enviou os 3.000 homens contra aquela cidade. E o que aconteceu, meu irmão? Viraram as costas diante dos seus inimigos. Todo homem, toda mulher que não está na presença de Deus, que está fora dos caminhos de Deus, ele está correndo esse risco de virar as costas diante dos seus inimigos, de fugir, de não ser vitorioso. Naquela batalha morreram mais de 30 homens de Israel. Por quê? Por questão de um pecado de uma pessoa, trouxe toda aquela vergonha sobre toda a nação. A nação foi envergonhada diante de poucas pessoas, porque não tinha a presença de Deus. Então, o sucesso de Israel é quando Deus estava no meio dele. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Deus fala lá em Joel, depois da promessa de fartura, da abundância. Essa promessa, essa fartura, essa abundância no meio do povo era a presença de Deus, mostrava a presença de Deus, mostrava a bênção de Deus. Meu irmão, quando nós somos abençoados, nós também mostramos para o mundo aí fora o Deus que nós servimos. Quando nós somos abençoados, mostra para o mundo lá que o Deus que nós servimos é fiel. Mas para que isso aconteça na nossa vida, Deus exige de nós o que? Obediência. Exige de nós santidade. Se não estivermos assim, não receberemos. Bênção, existe posição para recebê-la. Bênção se recebe na posição que Deus requer. A posição de obediência, essa é a posição. Então a nação de Israel, ela foge
de diante de seus inimigos, viram as costas para os seus inimigos, por quê? Por questão da desobediência de um homem. Deus não estava no meio deles. Se Deus não estiver conosco, meu irmão, não adianta subirmos, não adianta irmos, porque não seremos vitoriosos, porque Ele é que abre as portas para o seu povo. Quem abre as portas para o povo de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus que abre as portas para o seu povo. E quando aconteceu aquela derrota, Josué colocou o seu rosto em terra. Deus fez uma pergunta para ele: por que você está com o rosto em terra? Por que você está cabisbaixo? Pensa, alguma coisa está acontecendo. Às vezes, meu irmão, quando acontecem certas coisas na minha vida, falar algo aqui agora subjetivo, às vezes acontecem certas coisas na minha vida, e aí quando as coisas não estão boas para mim, está acontecendo alguma coisa, a primeira coisa que eu penso começo a analisar meus atos. Eu começo a pensar: será que eu não estou fazendo nada de errado? Quando as coisas não estão boas, eu começo a pensar: por que está acontecendo isso? Será que eu estou falhando em alguma área? Porque muitas vezes a gente abre uma porta e aquela porta pode trazer algo ruim para as nossas vidas. E quando você vai ver, é alguma porta, algum pecado, alguma coisa que você está deixando aí passar. Então eu fico cabreiro já. Aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, vem uma situação assim, outra situação assim. Não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu analisar os meus atos, deixa eu analisar o meu passado, deixa eu analisar o que eu fiz. Se eu errei com Deus, eu peço perdão. Peço perdão na hora. Agora, existe algo, isso no passado. Agora existe algo que acontece conosco quando nós buscamos mais a presença de Deus. Você faz algo errado ali, ou algo que talvez não seja errado, mas que não agradou a Deus, a voz fala com você na hora. A voz maravilhosa do Espírito Santo fala com você na hora. O apóstolo escreveu, irmão, dizendo que a paz de Deus seja o nosso árbitro. Tem coisa que você fez ali, tirou sua paz. Espera aí, o que eu fiz? Tirou minha paz agora. Aí você medita: não, aquela coisa que eu fiz não agradou a Deus. Será que é só comigo que acontece? Será que isso não acontece com você, não? Quando você faz algo que desagrada a Deus, você se sente assim ruim por dentro? Suas emoções é mexido com as suas emoções, assim você se sente mal. Aí você tem que pedir perdão a Deus, ou pedir perdão para alguém, ou consertar uma situação. Porque Deus fala com o seu povo. Meu irmão, não existe pessoa que anda na presença de Deus que Deus não fale com ele. O que acontece é que às vezes as pessoas não sabem ouvir como Deus fala. Tem pessoas esperando Deus falar com ele, como Deus falou com Samuel. Meu irmão, pode acontecer? Pode, mas na maioria das vezes Deus fala no seu interior. Deus fala na sua consciência, Deus fala no seu coração. Você sente ali que não é aquela vontade de Deus. Tem pessoas que estão até hoje esperando Deus gritar para ele, igual gritou para Samuel: não, faça isso, faça aquilo. Nem sempre vai ser assim, meu irmão. Eu digo para você que dificilmente será assim. Ouvir a voz de Deus é uma ou duas vezes na vida. Homens de Deus já relataram isso, de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala, na maioria das vezes, é no seu interior, é na sua consciência. Na maioria das situações, meu irmão, você vai ver que existem duas vozes dentro de você. Às vezes você vai fazer uma coisa, você é tentado a fazer uma coisa, mas tem algo lá dentro de você falando que você não deve fazer. Quem está falando com você? Quem é que está falando com você, meu irmão? Aí você fala: Deus não fala comigo. Às vezes é nós que não prestamos atenção na maneira que Deus está falando conosco. Existem duas vozes dentro de você, presta atenção.
Presta atenção que tem duas vozes dentro de você, tem duas vontades aí, uma vontade que manda fazer uma coisa, uma vontade que não manda fazer. Presta atenção qual que é a voz de Deus lá, qual que está de acordo com a verdade do Senhor, qual que está de acordo com a palavra de Deus. Presta atenção nisso, e você verá que Deus tem falado com você. Deus, Ele tem falado conosco. Deus, Ele tem falado com a tua igreja, com a sua igreja. Então, o que levou, o que trouxe a vergonha, foi o pecado. Deus falou: levanta, Josué, que tomaram do anátema e guardaram até dentro da sua tenda. Deus já falou logo, está dentro da tenda. Deus já deu a direção. Se Josué sai ali procurando tenda por tenda, ele ia achar. Mas Deus mandou por tribo, até chegar na pessoa e descobriu Acã. Então Israel foi envergonhado, porque estava no pecado. Então, o meu povo não será envergonhado para sempre. É uma promessa de Deus. Deus está prometendo, é uma promessa. Porque a glória do Senhor vai encher essa terra. A glória de Deus vai encher essa terra. E o povo de Deus, o povo, essa palavra é para o povo de Deus, para aqueles que realmente crê em Deus. Não será envergonhado para sempre. É uma promessa para mim e para você. Deus prometeu para nós. Agora eu quero trazer um exemplo para você de Israel na presença de Deus, já sendo honrado. Olha para você ver, quando a pessoa anda na presença de Deus, ele é honrado. Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Se fiel no pouco, no muito, vou te colocar. Mas o problema é esse, meu irmão. Presta atenção naquilo que está na sua mão. Presta atenção naquilo que você já tem. Muitas vezes nós estamos no querer mais, no buscar mais, mas não prestamos atenção naquilo que está na nossa mão. É aí que é o pouco, é aí é o que você já tem, é aí que você tem que ser fiel para ir para o maior. Se não for fiel no pouco, não tem como ir para o muito, porque você não está administrando o que Deus já colocou em sua mão direito. Você não está administrando. Isso engloba tudo, meu irmão, engloba família, engloba tudo. Tudo que Deus colocou na sua mão, você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Se você for fiel aí, sem honrar a Deus aí nos seus atos, isso aí Ele vai acrescentar na sua vida. Não tem como eu acrescentar em cima de uma pessoa que não está dando conta. Essa fidelidade é você dar conta daquilo que Ele colocou na sua mão. Entendeu? Como você vai colocar algo mais na mão de uma pessoa que a pessoa não está dando conta daquilo que você colocou? Você vai colocar mais para quê? Aí vai bagunçar tudo. Tem como? Tem como você acrescentar algo para a pessoa que não está dando conta daquilo que você já colocou para ele? Não tem como você colocar mais. Mas quando você é fiel no pouco, é como se você desse conta e ainda sobrasse espaço. Aí Deus acrescenta. Quem está me entendendo? Glórias a Deus. Se fiel no pouco, no muito te colocarei. Então eu quero trazer para você agora um exemplo, quando a nação já andava na presença do Senhor. Você lembra da história de Balaão? Você lembra da história de Balaque? Você conhece bem essa história. Israel, no mesmo caminho, vindo do Egito, mas agora já nas planícies de Moabe, já não era em Jericó, como nós falamos, já não era enfrentando Ai, mas agora nas planícies de Moabe. E aí um certo Balaque, ele vai em busca de um homem de Deus para amaldiçoar a nação de Israel. Deixa eu te falar uma verdade aqui, meu irmão. Balaque, ele não foi atrás de um feiticeiro, não. Balaque, ele não foi atrás de um bruxo para amaldiçoar Israel, não. Ele foi atrás de um homem de Deus, um homem que falava com Deus. Balaão, ele representa o crente. Quando ele está ali naquele início, Balaão, ele era um homem crente. Balaque representa Satanás.
E o que Balaque faz? O que Satanás faz? Balaque, ele quer usar Balaão para amaldiçoar Israel, certo? Nós estamos nesse capítulo, nós estamos lá em Números 23. Isso começa a acontecer. E então ele tem essa ideia, ele quer derrotar a nação de Israel, e ele, não, vou chamar alguém para amaldiçoar, alguém para fazer alguma coisa. Então ele vai atrás de Balaão, homem de Deus, homem que falava com Deus. E o que um homem de Deus faz antes de qualquer decisão, meu irmão? Consulta a Deus. Não existe homem de Deus que toma qualquer decisão sem consultar a Deus. Se não consulta, não é homem de Deus. Então, como um crente que Balaão era, ele vai lá e consulta a Deus. E Deus fala, você não vai amaldiçoar. Mas só que, meu irmão, Satanás, ele conhece o meu ponto fraco. Satanás, ele conhece o seu ponto fraco. Satanás sabe o que você gosta. Satanás não podia pegar Balaão e obrigar ele a ir lá, não. Ele tinha que tentar. Ele não podia pegar Eva e obrigar a comer a fruta. Ele não vai pegar você e obrigar você a pecar, não. Ele vai tentar você no seu ponto fraco. E aí, para usar a vida de Balaão, o que Balaque fez? Mandou tesouros, mandou o que? Dinheiro. O que mais derruba o homem, meu irmão? Que não é dinheiro? Dinheiro é uma das principais coisas que tem derrubado os homens. Então Balaque manda baús cheios de dinheiro, ouro, prata, dinheiro naquela época, era o dinheiro daquela época, ele manda dinheiro, aquela grande quantidade de dinheiro, para Balaão. Mas Balaão era um homem de Deus, mas Balaque aqui representando Satanás, Satanás sabe o que o homem gosta, Satanás sabe o que está no seu coração, sabe o que você deseja, mas o problema, meu irmão, é a forma como você vai conseguir isso. Você pode conseguir as coisas abençoadas, na presença de Deus, glorificando a Deus, ou você pode conseguir as coisas da forma errada, se curvando para o diabo e adorando a ele. Tudo é uma questão de adoração, meu irmão. Na vida, tudo é uma questão de adoração. Satanás, ele não quer ser maior que Deus, ele quer ser igual a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás não é inimigo de Deus. Satanás não é um Deus caído, ele é apenas um anjo. Deus, ele não tem inimigo, não tem ninguém na altura de Deus, não existe, Deus é único. Satanás, ele é inimigo da igreja, ele quer o lugar da igreja. O que existe entre Satanás e Deus é como se fosse uma guerra intelectual. E subirei nos mais altos céus, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer receber adoração. O diabo quer ser adorado como Deus é adorado. E aí que está, da forma como os homens fazem as coisas, eles estão adorando a Deus ou ao diabo. Isso é a forma como as coisas são feitas. Todas as vezes que você faz aquilo que não agrada a Deus, você está se prostrando para o diabo. Todas as vezes que você faz as coisas que agradam a Deus, você está exaltando a Deus. É uma adoração a Deus. Nós adoramos não só com a nossa boca, nós adoramos com os nossos atos, nós adoramos o tempo todo. O tempo todo. Um casal casado que se relaciona, o esposo, quando se relaciona com a sua mulher, ele está obedecendo a Deus. Ele está honrando a Deus, mas aquele que se prostitui lá fora, ele está adorando o diabo, exaltando o diabo. Você entende os atos? Por que falar da área sexual? Porque é uma área que chama atenção. Chama atenção. Muitos homens têm pecado em diversas áreas da vida, principalmente os homens de Deus. Quando peca em qualquer área da vida, passa. Mas se ele pecou na área sexual, já era. Os homens fazem diferença de pecado. Pecado para Deus tudo é pecado. Mas para os homens existe essa diferença.
Então, Balaque queria os serviços de Balaão. Então ele mandou o quê? Ele sabia o que Balaque gostava, ele sabia que Balaque gostava de dinheiro. Então ele mandou dinheiro, Balaque ficou seduzido por aquele dinheiro. Eu imagino que ele olhou para aquele dinheiro e ficou seduzido. E então ele perguntou para Deus, Deus já tinha falado, não vai. Não vai. Mas aí aquele seduziu, aquele tanto de dinheiro, ele falou, ele vai e fala assim para os príncipes de Balaque, vai, eu não vou, Deus não permitiu, vai embora. Mas Satanás falou assim, vou aumentar a dose. Satanás te tenta, mas ele pode aumentar a dose em cima da sua vida. E aí, meu irmão, vai permanecer na presença de Deus ou vai deixar se seduzir? Se Satanás aumentar a dose, então Satanás, Balaque, que representa Satanás aqui, ele manda mais ouro e mais prata, mais joias, ele manda mais dinheiro, o dinheiro da época, ele manda mais dinheiro, então Balaque não conseguiu, então Balaão não conseguiu resistir, tentou ele naquilo que ele mais gostava, porque ele gostava mais de dinheiro do que de Deus, infelizmente. Porque ele foi, acabou indo. Mas agora eu quero trazer algo interessante. Depois que aquele homem, que antes era um homem de Deus, foi seduzido e foi lá para amaldiçoar, ali ele já não era mais homem de Deus, ali já era um bruxo, ali já era um desviado. Então, quando aquele desviado chega diante da nação de Israel, para amaldiçoar, ele não pôde amaldiçoar. Agora já é diferente, agora já não é da mesma forma como Israel estava na época de Acã. Agora já é diferente. Agora Israel não está em pecado, mas está em santidade, está na presença de Deus, e agora você vai ver a diferença. A diferença. Eu gostaria de abrir Números 23, 18, Bruno, por gentileza. Eu gostaria de ler essa parte, interessante essa parte. Você vai ver a diferença da época de Israel, enfrentando Ai, no tempo de Acã, e a diferença para agora. Números 23, 18, eu leio assim, então alçou a sua voz, então alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi o mandado de abençoar. Sabe por quê, meu irmão? Tem que abençoar, porque não tem pecado. Não pode, a maldição não pode entrar. A maldição ela tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa. Por isso, quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, a gente tem que parar e pensar, será que eu não estou dando causa, não? Por que mudou? Por que as coisas mudaram? Será que eu não estou dando causa? Será que eu não estou abrindo porta? Será que eu não estou dando entrada? Eis que recebi o mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado. Meu irmão, se Deus abençoa a sua vida, quem vai te amaldiçoar? Quem é maior que Deus? Não existe. Não existe ninguém no patamar de Deus. Deus é único. Deus é único. Eis que recebi o mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado e não posso revogar. Satanás não pode revogar uma bênção de Deus na sua vida. Mas Deus pode revogar qualquer coisa. Deus é Deus. Deus faz o que quer. Deus cria o bem, cria o mal. Ele faz o que quer. Deus é Deus até do diabo. Quando Jesus é tentado por Satanás, Jesus fala assim para o diabo, está escrito, Satanás, adorarás ao teu Deus. O que é que Jesus está falando para o diabo? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, a teu Deus. Jesus está falando para quem? Para o diabo. Deus é Deus até do diabo.
Deus está no controle de tudo. Eis que recebi o mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado. Se Ele tem abençoado, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não posso contra Ele. E eu não posso revogar. 21, Bruno. Não, agora você vai ver qual é o segredo. Qual é o segredo do acontecimento? Qual a carta que Israel tinha na mão? Qual a bagagem que Israel tinha na mão? O que Israel tinha a seu favor para Deus agir assim? Ele tinha que ter alguma coisa a seu favor para Deus agir assim, porque Deus é justo. Deus trabalha em cima de justiça. Deus trabalha em cima de justiça, da sua justiça. Não viu iniquidade em Israel, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Se Deus permitisse ali, seria injusto, e Deus não é injusto. Você está me entendendo? Deus não é um Deus injusto. Ele não permitiu. Não tem como Ele permitir. Não tem como. Meu irmão, o segredo é a obediência. O que derrota o homem é a desobediência, é o pecado. É o pecado que tem derrotado o homem, não é Satanás, não. Satanás, ele te tenta, mas ele não obriga você a pecar. Ele não me obriga a pecar. O que me derrota, se eu for derrotado, é o meu pecado. Se eu for derrotado, é o meu pecado que me derrota. Satanás, ele me tenta, ele tenta a todos, ele é tentador. Enquanto a pessoa estiver nessa vida, seja ele santo, o máximo que for, ele será tentado. A tentação é universal, todos serão tentados. Uns numa escala maior, outros numa escala menor, mas todos serão tentados. Mas cabe a mim e a você escolher se aceitamos ou não. Se nos prostramos para Ele ou se glorificamos a Deus. Então, é isso que o inimigo quer. Essa adoração, você vê que lá fora o mundo está muito virado, isso tudo é adoração ao diabo. Tudo é adoração ao diabo, tudo que não está conforme a vontade de Deus é adoração ao diabo, tudo que está conforme a vontade de Deus é adoração a Deus. É adoração a Deus. O Senhor, seu Deus, é com ele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. 22, Bruno. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como as do unicórnio. Então, meu irmão, você vê a diferença? A diferença é essa. Obediência. A diferença é essa, santidade. Sede santos, porque eu sou santo, Deus é santo. A santidade é alguém. Deus, ela é a própria santidade, porque a maneira de Deus viver e a maneira da sua justiça é a própria santidade. Então Deus é a própria santidade. Então quando nós imitamos a Deus, nos tornamos santos também, porque santidade é viver longe da iniquidade, santidade é viver longe do pecado, santidade é viver longe do pecado. E aí nós vemos dois momentos na história. Dois momentos na história em que a nação é envergonhada e em que a nação é honrada. Então, dois caminhos, um caminho de honra e um caminho de vergonha, nós escolhemos. Eis que põe duas portas diante de você. Tem duas portas diante de você. A porta de honra e a porta da vergonha. Você escolhe qual você quer passar. Nós escolhemos a qual nós temos que entrar por ela. A presença de Deus nas nossas vidas, como eu já falei, eu repito, ela nos guia à santidade. Quando buscamos estar com Deus, automaticamente fugiremos dos caminhos ruins, porque não tem como você andar na santidade e no pecado. Não tem como, isso só existe onde há a atuação de espírito, chamado espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele vem como uma força espiritual sobre a vida das pessoas, sobre igrejas,
Não é um espírito que você expulsa, não. Esse é um espírito que age como uma força espiritual sobre a vida das pessoas, sobre igrejas. E esse espírito, ele atua de uma forma para que as pessoas venham estar na santidade e no pecado ao mesmo tempo, como se fosse a mesma coisa. Esse espírito de Jezabel, ele leva as pessoas para o pecado, e muitas vezes as pessoas estão no pecado e estão buscando a Deus, misturando as coisas, achando que vão ser salvas dessa forma. E esse espírito tem atuado fortemente nos nossos tempos. Porque o que é de pessoas que estão dizendo estar no caminho de Deus, mas estão no pecado, são muitas. São muitas. Meu irmão, o segredo é andar com Jesus. O segredo é andar na presença de Deus. A noiva, ela tem que andar com o noivo. Nós somos a noiva de Cristo, nós precisamos andar com o noivo. A igreja precisa andar com Jesus Cristo. Salomão escreveu lá em Cantares, no capítulo 5, que quando o noivo, ele vai até a noiva, você sabe que o noivo representa Jesus Cristo, e que a noiva é a sua igreja, esse povo abençoado, é a noiva de Cristo. Então, quando o noivo vai até a noiva e bate na porta, ela não quis abrir a porta, porque já havia deitado. A noiva ficou um pouco preguiçosa ali para levantar, ficou um pouco preguiçosa ali para buscar o noivo. E então o noivo vai embora. Aí quando ele vai embora, ela se arrepende e levanta correndo, mas ele já foi. E quando ela sai, ela é espancada lá fora, porque estava sem o noivo. Então assim é a igreja. Então o pecado vai espancar aquele que não tem Cristo na vida dele. O pecado é o que espanca, o pecado é o que machuca o homem. O pecado é o que destrói o homem. Mas se você estiver com Jesus na sua vida, você vai estar firmado. Nós estaremos firmados, porque Jesus é uma rocha eterna. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo falou para Pedro assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro significa, o nome Pedro significa pequena pedra. Mas Jesus Cristo é a grande pedra de esquina que foi rejeitada pelos homens, mas se tornou a pedra principal. Jesus Cristo é a pedra a qual a igreja está firmada sobre ela. Porque todos os outros nomes morreram e foram para debaixo da terra. Mas Jesus Cristo ressuscitou, então Jesus Cristo é essa pedra principal. Pedro é pequena pedra, significa pequena pedra, mas Jesus Cristo é a rocha original, é a pedra a qual a igreja está firmada sobre ele. E nós, estando firmados sobre Jesus Cristo, na rocha, quando vier a tempestade, estaremos firmes, porque teremos um alvo que é Jesus Cristo, e olhar para esse alvo nos mantém firmes nos momentos difíceis. Essa é a rocha que nos sustenta. Essa é a rocha que sustenta a minha vida e sustenta a sua vida, meu irmão. Essa é a grande rocha. Você lembra daqueles homens judeus que foram expulsar um demônio? Foram expulsar um espírito maligno, os filhos de um judeu chamado Seva. Essa história está lá, esse relato está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13, eles vão expulsar um demônio, e aí o que acontece? Aqueles homens não tinham aceitado Jesus Cristo, não tinham recebido Jesus como Senhor na vida deles, Jesus não era Senhor na vida deles, então eles não foram respeitados. Eles não foram respeitados porque Jesus não era Senhor na vida deles. Então Jesus precisa ser Senhor na sua vida. Meu irmão, se você ainda não levantou a mão para Jesus Cristo e disse assim: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor,
como meu Senhor e meu Salvador. Você precisa dizer para Ele. Lembra quando você começou a namorar? Lembra aí? Você começou a namorar, paquerou com uma pessoa ali, mas você teve que chegar para ela e conversar assim: nós estamos namorando, nós vamos começar a namorar agora. Você teve que um se declarar para o outro, para iniciar, para oficializar o namoro. Simplesmente aconteceu alguma coisa ali, mas alguém tinha que chegar e conversar: não, nós vamos namorar. Aconteceu algo, eu gostei de você, vamos namorar nós dois? Vamos. Começou a namorar. Da mesma forma, meu irmão, uma vez eu fui falar para um homem sobre aceitar Jesus. Ele: aceitar Jesus para quê? Eu já aceitei Jesus desde o dia que eu nasci. Meu irmão, mas você já falou para Ele? Você já se declarou para Jesus? É preciso se declarar. Isso é confessar Jesus, é falar para Ele: eu aceito. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Existe alguém aqui que ainda não fez isso? Se tem, levanta a sua mão. Todos aqui já falaram para Jesus: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador? Todos, sim? Que maravilha! Então aqui nós só temos crentes no Senhor. E você, meu irmão, quando você faz essa declaração, Jesus, Ele envia o seu Espírito. Ele é aquele que pode enviar o Espírito para você, o Espírito Santo. Então, isso é a pessoa ter vida com Deus. Isso é a pessoa ter Jesus Cristo na sua vida. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, se você quiser ler o versículo 8, o apóstolo Pedro, ele foi interrogado pelos anciões, e ele falou algo maravilhoso para aqueles homens. A Bíblia diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada, a rocha principal, a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Você entendeu a grandeza disso? Você entendeu? Merece uma salva de palmas, não merece? Não há outro nome. Não há outro dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus, só Jesus Cristo traz salvação na minha vida e na sua vida, meu irmão. Não há outro. Andar com Jesus Cristo vai nos livrar de ser envergonhados. Andar com Jesus Cristo vai nos fortalecer contra o pecado e nos livrar do pecado. Eis diante de ti, meu irmão, uma porta aberta. E essa porta chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso? Deus é fiel. Deixa eu perguntar aqui, você que quer uma oração nessa noite, fica de pé, que nós vamos orar pela sua vida. Aleluia, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é poderoso, e agindo Ele nas nossas vidas, meu irmão.